aqui na tela para você, deixar aqui em tela cheia para todo mundo ver bem direitinho. E vamos descer aqui, ó, se você ainda não baixou o edital, né, completo, no site da EGEDUC, ou então você pesquisa no Google assim, GCM Paulista edital, que você consegue encontrar. E aqui, ó, no anexo 2, nós temos o conteúdo programático, né? Eu vou direto para ele nos conhecimentos gerais, né, nas disciplinas que são para todo mundo, né? E nesse caso aqui, para a Guarda Municipal e agente de trânsito, tá? Olha só, raciocínio lógico, haverão 5 questões, né? Haverá 5 questões para você responder. E muitas vezes a gente conjectura, meu Deus, vai ser uma questão para cada assunto? Não necessariamente. Às vezes, em uma única questão, por exemplo, de probabilidade, que é uma das coisas que a gente vai tratar hoje, nós vamos ter lá princípios de contagem no meio para determinar o espaço amostral. E a gente vai ver isso na prática já já. Outra coisa, compreensão de estruturas lógicas. Vamos começar falando sobre isso aqui. Quando se fala de estrutura lógica, não se atém apenas ao que está escrito aqui, ó, proposições, conectivos e quantificadores até falácias. Estrutura lógica, gente, pode ser qualquer tipo de estrutura utilizada para raciocinar ou para separar as informações, né? Parece muito a língua portuguesa, você vai notar isso, tanto aqueles que já estão aí no RDC, né, com as aulas particulares, nas aulas gravadas, mas também aqui nas nossas lives, tá? Você vai ver que de vez em quando a gente vai precisar de um diagrama de Venn, que é aquele lá que a gente utiliza os conjuntos, né? Um conjuntinho A, conjuntinho B, ou às vezes 3 conjuntos, a interseção entre eles. Às vezes a gente precisa disso daí, tá? Então, é uma boa maneira de raciocinar. Em outros momentos, a gente vai precisar das associações lógicas, ou seja, a gente vai precisar fazer uma tabela, onde a gente vai ter que organizar o que fulano é, o que fulano deixa de ser, e assim vai. Então, tudo isso faz parte. Proposições e conectivos lógicos é uma parte da lógica que a gente chama de lógica proposicional. É daquela onde nós temos uma frase, tá? E essa frase, ela possui um verbo, ela tem algumas regrinhas para se tornar uma proposição lógica, não ser apenas uma frase. E aí, cada proposição simples ou composta, ela vai ter aí alguns elementos que vão indicar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, e a mistura disso tudo, tá? Então, toda essa parte aí de proposições lógicas é onde a gente tem lá o se, então, se, somente se, o i, o ou, e assim vai. Vamos para a lógica de argumentação. Bom, a lógica de argumentação está aqui falando assim, analogias, inferências, deduções, equivalências, implicação, argumentos válidos e conclusões. Deixa eu falar até aqui implicação lógica, porque isso aqui está ligado diretamente ao primeiro tópico. E aí você vai ver que às vezes em uma única questão você vai abordar os dois, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, até pintar de outra, deixar da mesma cor para você entender que uma coisa liga a outra, tá? Tanto as estruturas lógicas, né, quanto essa parte aí de argumentação. Por quê? Porque você vai ter lá uma proposição, seja ela simples ou composta, uma segunda, e aí na questão vai dizer assim, ó, assumindo que tudo isso é verdade, tudo que foi dito é verdade, aí temos as inferências, que a gente pode também chamar de conclusão, temos as deduções, ou seja, aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode concluir a partir do que foi dito. A equivalência e implicação lógica, ela tem muito a ver com a ideia de negações, tá? Você tem a negação de uma proposição lógica e também a equivalência é você dizer a mesma coisa, só que de outro jeito, sabe? É como se a gente dizer assim, ó, copia, mas não faz igual, tá certo? Né? E tá aí, cuidado, né? Tô dizendo aqui pra cima, mas vaga, vamos todo mundo passar, se você estudar, vamos todo mundo junto. Vaga tem, viu? Então se você tá por aqui, quem sabe todo mundo tá chegando junto. Argumentos válidos e conclusões. Pronto. Aí eu falei, né, das conclusões que tem a ver. E os argumentos se tornam válidos justamente quando não há, né? Podemos incluir aí nessa parte contradições e tautologias, tá? Embora a EGEDUC não costume tanto abordar isso daí, você não vai achar tantas questões sobre isso, mas é bom estar sempre preparado, porque às vezes tem lá as proposições e aí ele vai querer dizer qual delas apresenta uma contradição. E a contradição, ela depende muito dos conectivos, né? Às vezes o verdadeiro levar um falso e ao mesmo tempo tá levando ao verdadeiro. Há uma contradição aí, né? Você dizer uma coisa e desdizer isso, né? Não sei se isso existe. Mas é como se você realmente estivesse se contradizendo. Então aí nós temos o que pode ser um argumento válido ou inválido. E aí temos as falácias e tudo mais. Então tudo isso daí parece matemática,
melhor, parece língua portuguesa, mas não é. Tem muito a ver aí com as estruturas lógicas. Aí vemos aqui os diagramas lógicos. Tá vendo o edital faz questão de não só colocar estruturas, mas também diagramas? Porque os diagramas são diretamente as operações com conjuntos. Né? Eu vou trocar aqui de cor, porque realmente aqui vai ser uma outra parada, certo? Porque tanto os diagramas quanto as estruturas, elas podem utilizar do diagrama de Venn, de uma tabela e de vários outros tipos. Agora vamos para a parte, vamos dizer, matemática mesmo da parada, né? Que é os princípios da contagem e a probabilidade, que é esse tópico 4 aqui. Você vai ver que tem 4 tópicos, mas são 5 questões. E aí? Isso quer dizer que, ó, só nesse tópico 4 a gente pode destacar o seguinte, ó, nós temos princípios da contagem, técnicas de contagem, princípio multiplicativo, permutações, arranjos e combinações. Tudo isso aqui quer dizer a mesma coisa, tá? Uma área específica da matemática e do raciocínio lógico, que são os princípios de contagem. Quando a gente quer fazer uma contagem que, vamos dizer assim, o preguiçoso, a contagem do preguiçoso, tá lá uma sequência lógica, por exemplo, e você quer contar toda ela sem precisar ir um de cada vez. Ou então você quer formular uma senha, e aí, obrigado. E aí, né? Temos minha assistente, querida esposa amada. Então, os princípios da contagem, elas envolvem aí permutação, que é quando você tem um número de elementos e quer embaralhá-lo. Temos os arranjos, que é, por exemplo, formulação de senhas. Sempre cai uma questão lá. Quero formular uma senha de 5 dígitos e aí não pode repetir. Ou só pode utilizar de 0 a 5. Só pode usar números pares. Ou apenas as letras até o J. Coisas desse tipo. E as combinações é quando realmente eu quero fazer combinações como essa de senhas. Porém, se eu embaralhar, né, esses elementos, não vai gerar novas possibilidades. E por último, e não menos importante, que é hoje nós vamos responder mais questões sobre isso, a probabilidade. Bom, a probabilidade, gente, é um pouco diferente do princípio da contagem. Faz parte. Mas o seguinte, enquanto o princípio da contagem se preocupa em ver as possibilidades, né, o todo, o conjunto total, que a gente chama de espaço amostral, né, tudo que está sendo cogitado ali, a probabilidade ela quer um evento específico. E a probabilidade é algo que pode acontecer, entendeu? Enquanto os princípios de contagem, eu estou falando de agora, eu quero só organizar, digamos, o meu espaço. Já a probabilidade é quando eu faço uma pergunta sobre isso. Então, vamos, diante do que você encontrou aí nas contagens, das senhas, qual a probabilidade da senha começar com o número 1? Entendeu? A probabilidade nós queremos saber uma parte de um todo. E quando fala parte de todo, não podemos ignorar as frações. Então, visto tudo isso, veja aqui, na parte de lógica proposicional, que é até o tópico 2, aí, ó, 1 e o 2, nós envolvemos um pouco menos de cálculo, vamos dizer assim. O 3 mistura um pouquinho, que é os diagramas lógicos, né, os conjuntos, mistura um pouquinho. E o 4 precisa, sim, de um conhecimento um pouco prévio de matemática básica. Mas calma, eu sei. Aí, professor, eu tenho dificuldade até para dividir. Quanto mais para fazer... Calma, respira. A prova é em janeiro. Dá tempo você dar uma estudada sobre isso aí. Se você fortalecer bem sua matemática básica, essas coisas você vai tirar um pouco mais de letra. Às vezes a gente se preocupa muito com os estudos mais complexos e às vezes esquece que para raciocínio lógico, para matemática, o básico não é porque é fácil, é porque é a base para você construir qualquer coisa em cima. Então, multiplicação a gente vai usar, frações também, o que é uma parte, o todo, porcentagem em alguns casos, mas o Thierry não está no edital. Se você é daqueles que fica reclamando assim, né? Mas não está no edital, então eu vou entrar com recurso e que não sei o que. Filho de Deus, se você está aqui nessa live, graças a Deus, porque aí eu vou te mostrar que probabilidade, arranjos, permutações vão envolver números decimais, vai envolver multiplicação, vai envolver porcentagem, isso vai ter. Às vezes as alternativas são porcentagem, né? Então isso faz parte. Você precisa entender que dentro do edital existem as suas ramificações. O conteúdo é pequeno, sim, é bastante enxuto, bastante objetivo, mas a gente precisa desses elementos e aí só treinando, né, gastando tempo, principalmente agora que o edital saiu, falta pouco tempo para a prova, mas reforçar essas bases é muito importante, resolvendo questões melhor ainda, né? Então, já conferiu aí se você está inscrito aqui no canal?
Aí já é um bom passo, né? Já vamos para começar. Você coloca aí, ó, se inscreve, porque você vai ver cortes aqui de outras lives anteriores, caso você não tenha paciência de assistir 1 hora de live. Mas é importante demais que você esteja junto com a gente aqui exercitando. Tudo bem?